Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja convosco. Esse vídeo ele é um pouco diferente dos demais que a gente tem feito. Sabemos que nós estamos aí na iminência, né, de elegermos o próximo presidente, o futuro presidente da nossa nação, e é importante, né, que deixemos o nosso parecer. Todos sabem que eu sempre me resguardei mais disso. Não faço postagens nos nossos grupos fechados, até porque eles têm uma função, né? Nós temos os nossos grupos, o nosso grupo de missão, e eu procuro sempre focar no objetivo central do nosso grupo. Mas enfim, nesse vídeo aqui que eu estou gravando, eu quero deixar aqui o meu posicionamento. Nós temos que entender que essa polarização política que nós estamos vivendo, não há como nós nos excluir disso aí. Nós, o povo de Deus, o povo que tem a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente não pode se eximir disso aí. Nós temos que entender que vai além, né, de dois homens. A questão não é só o Bolsonaro, a questão não é só o Lula. A questão em evidência é os ideais, são os ideais. E é isso que nós temos que entender. Então, de um lado, está um posicionamento anticristão. Por que anticristão? Porque nós cristãos, nós defendemos a vida. Nós cristãos, nós prezamos pelos valores éticos e morais. Nós cristãos, nós prezamos pela sacralidade da família. Então, vocês sabem perfeitamente que de um lado tem um ideal, tem uma política diabólica voltada para a destruição da família, para a desconstrução dos valores. E do outro lado está aquele que é pró. A questão aqui, meus irmãos, não é se o candidato é crente ou não, se é evangélico ou não. A questão aqui é os ideais que eles defendem. E nós temos que analisar isso aí. O que eu sempre discordei foi essa idolatria por um homem. Eu também não concordo com isso. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ele é o único digno de toda adoração. Todavia, nós não podemos proclamar que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, se nós nas urnas a gente vota contra os valores eternos da palavra de Deus, contra os princípios da palavra de Deus, contra a sacralidade da família. Então, meus amados irmãos, eu creio em tudo o que está direcionado para o Brasil. Eu creio nas profecias que foram direcionadas para o Brasil. Eu creio que o Brasil será um grande celeiro de missionários. Eu creio que o Brasil não será reconhecido somente pelo futebol, não vai ser reconhecido pelo carnaval, mas sim reconhecido por um grande avivamento que impactará essa nação e muitos obreiros sairão do Brasil para cumprir o ídolo do Senhor até os confins da terra. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Eu não tenho dúvida de que o Brasil irá prosperar e será uma nação referência para o mundo. Eu não tenho dúvida disso. Agora, nós não podemos esperar isso se nós concordarmos com os ideais do comunismo, do socialismo, com a ideologia marxista. Nós não podemos. As duas coisas não encaixam. Então, meus amados irmãos, por isso que o meu voto é 22. Por quê? Porque preza pela pátria, pela família, pelos valores e a questão espiritual. Nós temos que entender que nós estamos em uma batalha espiritual. E nós, cristãos, precisamos entender isso. Nós somos um país com mais de 80% de cristãos, unindo católicos e evangélicos. E neste momento, nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós precisamos, ao dar o nosso voto, que lá ninguém vai interferir, vai ser você e a urna, mas você tem que trazer essa consciência, esse ideal. O que eu quero para o Brasil? Eu quero um Brasil que aprove as drogas, a liberação de drogas, que aprova a descriminalização do aborto, que vai contra os valores ideais da família, que é a favor de ideologia de gênero, ou eu vou votar em um ideal que preserva a sacralidade da família, que preserva os ideais, que preserva os valores? Pensem exatamente no que eu estou falando. Eu já estive na Venezuela e eu vi
quão terrível é viver nas garras, viver sob a égide, sob a garra do comunismo. Tá, meus amados irmãos? Então reflitam bastante sobre essas coisas. Reflitam muito mesmo. Tá? E no dia 30 de outubro, vamos votar com consciência. Para finalizar, eu estive lendo algumas passagens da Bíblia e eu vi que o juízo de Deus está condicionado a um povo mediante a sua condição moral. Posso dar alguns exemplos? Deus, quando fez a promessa para Abraão, Deus disse para Abraão que colocaria a descendência dele na terra de Canaã. Porém, Deus disse: não colocarei neste tempo ainda, Abraão, porque a medida deles não chegou até mim. Então Deus tem uma medida. Sodoma e Gomorra, Deus disse que eles eram grandes pecadores diante de Deus. Para Nínive, Deus disse para Jonas: Jonas, prega contra a cidade, porque a maldade deles tem subido até mim. E Jesus também disse, vocês, dizendo para os fariseus daquela época, os grupos religiosos, hipócritas daquela época, ele disse assim: vocês encheram a medida da ira dos vossos antepassados. Então, meus amados irmãos, pense num país que libera droga, que descriminaliza aborto, que estabelece ideologia de gênero, que desconstrói a família, os valores da família. O juízo de Deus não tardará sobre essa nação. Só que em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. O Brasil é uma nação abençoada, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E dia 30 de outubro, vamos votar 22, para que o Brasil prossiga com ordem e com progresso e seja uma referência para o mundo. Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.